O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido Diácono Luiz, meus caros irmãos e irmãs, no dia da Epifania do Senhor, que foi o primeiro domingo desse ano, nós tivemos a oportunidade de, após a proclamação do Evangelho, ouvir o canto do anúncio das solenidades móveis desse ano. E naquela ocasião, era dito para nós naquele texto do anúncio que o cume do ano litúrgico e que o centro das nossas celebrações é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que tem o auge no domingo de Páscoa. Porém, continuava o texto dizendo que em cada domingo que nós chamamos, e assim é, a Páscoa semanal, a Igreja celebra este grande acontecimento por meio do qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. É uma das primeiras celebrações que os cristãos sempre fizeram. O domingo, o dia do Senhor. E no dia do Senhor não há outra coisa a dizer senão Jesus Cristo ressuscitou. Essa sempre é a mensagem do domingo. Este é o motivo do nosso júbilo, este é o motivo da nossa fidelidade a Deus. E se para nós o domingo não tem esse valor, nós ainda precisamos caminhar muito para progredir na fé. É o dia da ressurreição, é o primeiro dia da semana, é o dia que o Senhor fez e é o nosso dia, o dia do nosso encontro com Deus. Pois bem, sendo assim, não existe outra mensagem que nós podemos dizer em todos os domingos, independente do tempo, se é tempo do Natal, se é tempo da Quaresma, independente do tempo, Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem do domingo, esta é o refrão que todos os domingos é preciso que nos alegre, que nos motive a sair de casa para vir celebrar a fé. Nós não temos um costume que os ortodoxos têm, os cristãos ortodoxos, que é uma saudação que os identifica. Quem chega, ou quem se aproxima do outro, fala: Jesus Cristo ressuscitou, e o outro responde: verdadeiramente ressuscitou. É uma saudação que os identifica, Seria meio que, mas que bonito, Muito melhor do que o nosso bom dia ou boa tarde. É a forma que eles saúdam um ao outro.
Que saudação mais bonita do que essa? Relembrar a nossa fé, relembrar a alegria que nós temos de ser batizados, de ser purificados pelo Senhor. Por que começo dizendo isso? Porque um engano que pode acontecer conosco é achar que porque nós estamos no tempo comum, o tempo comum somente serve para nos fazer lembrar da ação ministerial de Jesus. É claro que sim, nós vamos ler o Evangelho e a cada domingo nós vamos ser lembrados da missão de Jesus, como ele realizou. Mas nós só lembramos dessa missão porque, na verdade, nós celebramos a fundamental missão dele, redimir a humanidade. Quando nós lemos as páginas do Evangelho, nossos olhos estão voltados para o Calvário e estão voltados para o sepulcro vazio. É à luz da ressurreição que nós lemos o Evangelho. É à luz da ressurreição que nós lemos a Escritura e encontramos nela a realização de Deus. Então, hoje, que nós lemos o início dos sinais de Jesus com esse milagre realizado nas bodas de Caná, imagina se nós viéssemos aqui para celebrar isso. Seria tão pequeno. Nós viemos aqui para ver neste sinal que Jesus realiza a Páscoa. Então eu gosto de brincar, eu digo que são as lentes pascais que nós temos que ter no domingo para vir à missa, para que quando nós colocamos essa lente, tudo se clareia para nós à luz da ressurreição. Pois bem, vamos olhar para a página do Evangelho, e é especial que esse texto seja narrado por São João, o mais elaborado dos textos do Evangelho, o mais rico de detalhes, o mais cheio de símbolos. São João conta para nós que Jesus foi convidado e foi a uma festa de casamento. Mas São João não diz de quem era o casamento. Seria o mínimo que nós esperaríamos, já que falar, vai haver um casamento, de quem é? Quem vai casar? São João não se preocupa com esse detalhe. 2 motivos. O primeiro é que, na verdade, pouco importa para nós. Poderia estar aqui no Evangelho. Foi o casamento do João com a Maria. E para nós seria o quê? Quem são? Seria só uma informação desnecessária. E o Evangelho não perde tempo com o que é desnecessário. Então, primeiro motivo. Segundo motivo é que existe um simbolismo aqui por trás, onde, de fato, essa palavra casamento ela tem que ficar solta agora. Houve um casamento. É só o que é importante saber. Vamos olhar para a cena. Jesus estava lá. Junto com ele estavam os seus discípulos e também a mãe de Jesus estava presente. É bom lembrar que a mãe de Jesus e os discípulos são a imagem da igreja nascente. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, quem está lá? A Virgem Maria e os discípulos. Então aqui nós temos Jesus Cristo e temos a igreja presente nesse casamento. Nesse casamento falta o vinho, o que é uma vergonha, porque provavelmente então foi uma falta de cálculo, né? Foi muito mal planejado. E aí isso também é simbólico, isso também é significativo, porque vejam uma coisa, né? Já na celebração do casamento já houve um problema, que foi a falta de vinho. E aí é bom que nós pensemos aqui, sobretudo a quem é casado. Os nossos casamentos humanos são falhos, faltam coisas nele. Não são perfeitos, todo mundo tem que cuidar, mas nunca vai ser perfeito. E é uma boa reflexão para nós vermos que o que é o humano e a fraqueza que o humano tem. Vamos pensar numa coisa, infelizmente ainda existe isso, tem gente que fica colocando uma expectativa imensa, né? Que, por exemplo, vai se casar para se realizar, para ser feliz. Se nós não encontramos em nós, e aqui quando eu falo em nós é a presença de Deus, o motivo para nós sermos realizados, não vai ser fora de nós que nós vamos encontrar, nem no casamento, nem no emprego, nem no estudo, nem no título, nem no troféu, não vai. Então é muito também simbólico que no casamento falte algo, para que ali já fique percebendo, ele por si é falho, ele por si tem algo que falta. Mas lembremos que neste casamento está Jesus. E aí aqui fica outra lição para os casais. Se num casamento falho tem Jesus, então a gente tem tudo o que precisa. Se existe um bom diálogo, uma boa compreensão, mas se existe fé no casal, é possível resolver os problemas. Então fica aqui também uma grande lição, sobretudo para os casados.
para repensar isso. Como anda a fé do casal? Como anda a oração do casal? Como anda a partilha da vida, que é sim da vida no romance, da vida conjugal, do trabalho, mas é da fé? É da partilha de oração, um rezar pelo outro, rezarem juntos, um ajudar o outro na fé. Lembremos que quem se casa para ajudar o outro a ir para o céu. E como fica isso? Mas vamos seguir, isso aqui não é o importante do Evangelho. Aí a cena nós conhecemos. Nossa Senhora chega perto de Jesus, diz que não tem vinho, e aí acontece algo impressionante, porque Jesus diz para ela, mulher. Jesus não fala com Nossa Senhora como um filho, ele fala como esposo, porque quem chama uma mulher de mulher é o marido. Ele mostra que é esposo da mãe, não dela só, né, dela, mas da igreja, e ela é igreja também. Ele se dirige à sua esposa, mulher, minha hora não chegou. É interessante que quando chega a hora, ele usa a mesma palavra para ela. Do alto da cruz ele diz, mulher, esse é o teu filho. Olha que interessante, em São João, Jesus chama Maria de mulher 2 vezes, quando a hora não chegou, porque era o início da missão, e na hora de se entregar na cruz. É o esposo que fala. Por isso que, lembra que eu dizia, o segundo motivo de não se falar de quem é o casamento é porque Jesus se manifesta esposo, então quem está casando é Jesus. E esse motivo também fica muito claro quando ele realiza o milagre. Ele pede para encher as talhas de água, levam, e quando levam tem vinho. É um grande milagre, mas não podemos esquecer de uma coisa. Na tradição dos judeus, o responsável por custear o vinho do casamento era o noivo. Então, se Jesus dá o vinho, ele é o noivo. Ele está deixando o sinal de que ele veio à terra para realizar uma aliança eterna com a humanidade, para realizar um casamento que nada pode separar, o de Deus com os homens. E a igreja está presente como esposa, e ele está presente como esposo, e ele dá o vinho. Lindo sinal. Por isso que eu falei que o Evangelho ele é um tecido de símbolos. E tem mais um símbolo lindíssimo. São João não coloca nada à toa no Evangelho. Ele disse que esse milagre aconteceu numas talhas de água, umas talhas de pedra que estavam num canto, e diz São João que elas eram colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Que purificação é essa? Aquela série de prescrições que eles tinham, nós já ouvimos isso no Evangelho. Quando chega num lugar, lava os pés, lava a mão, lava a vasilha. Pois é, eram aquelas purificações. Muito interessante, as talhas estão vazias. Se elas eram para usar para purificação, eram para estar cheias, né? Estão vazias. Um outro símbolo forte. A purificação que os judeus oferecem não é capaz de purificar o coração de ninguém. Ela não é uma purificação real. Ela pode até lavar o lado de fora, mas ela não lava dentro. Mas é justamente naquele lugar, naquelas talhas que colocavam água para purificar, é que aparece o vinho. Vinho que, se nós lembramos, na última ceia Jesus oferece e diz, aqui está não vinho, mas o meu sangue. É um outro símbolo. É Jesus dizendo, quem vai purificar de verdade sou eu, pelo meu sangue. Por isso o vinho que tem a cor que se identifica com o sangue. Por isso nas talhas. Eu vim para realizar a purificação da humanidade. E é tão lindo quando nós pensamos que eram 6 as talhas. Porque 6 é o número de dias que Deus usou para criar a humanidade e a terra. E quando Deus concluiu no 6º dia a criação, ele descansou no 7º. Quando numa sexta-feira, no 6º dia, Jesus realiza toda a sua missão, ele diz do alto da cruz, tudo está consumado, a 6ª talha está cheia, e ele entrega o Espírito e descansa também. Vejam quantos sinais aparecem nesse texto, de uma riqueza profunda, que vem falar para nós do amor invencível de Deus, que quer realizar este casamento com a humanidade, mas depende da nossa resposta, é como num casamento mesmo. A resposta dele é de amor e de fidelidade, e a nossa? Qual é? Cada um de nós vai precisar responder. Cada um de nós precisa perguntar a si mesmo. Como que está a nossa relação com Deus a ponto de, neste lindo oferta de amor que Ele faz, nesta linda oferta de amor, como é que nós nos colocamos nesse casamento? Hoje, meus irmãos, é dia de bendizer a Deus por esse sacrifício de amor que seu Filho fez, de reconhecer o amor dele
e de dizer para Jesus como um esposo ou a esposa dizem no dia do casamento. Cada um de nós diz o seu próprio nome e diz: Senhor, eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida, para que quando eu partir desse mundo, eu possa celebrar as núpcias eternas no reino dos céus. Acolhemos o amor de Jesus e hoje já busquemos dentro dessa Eucaristia e depois, quando ela acabar, manifestar ao mundo inteiro a grandeza do amor dele. Que bom é sermos filhos, que bom é sermos a igreja, a esposa do Cristo, que pode no altar celebrar o banquete das núpcias que o próprio Senhor realizou por meio do seu sacrifício por nós. Creio em Deus Pai, todo